Gente, tive uma emergência, tá? Aqui, me desculpe, mas acredito que agora a gente vai conseguir fazer nossa live com tranquilidade, tá bem? Então me perdoa aí, você que está me acompanhando. Eu, inclusive, vou até trazer aqui os dados que eu tinha falado na outra live aqui para você não se confundir e, de repente, achar que você está num vídeo e está no outro, né, gente? Bom dia, pessoal. Vamos começar agora. Até abrir aqui o outro, só para a gente pegar os dados e não confundir, tá? Eu vou passar aqui os dados dessa para outra. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, pessoal. E aí a gente vai conseguir agora. Ótimo. Bom, pessoal, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aqui com a gente, né, nessa live de hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre algo extremamente importante, né? Porque eu já disse para alguns de vocês que me acompanham, eu falo, né, a Milton está aí com a gente, seja bem-vindo você que está assistindo, tá? Eu falo muito sobre a questão, né? Falo muito da importância, tá? De reprogramação de crenças, né? Por exemplo, às vezes você quer ter mais produtividade, mas você tem crenças contra a produtividade. Você quer prosperar, mas tem crenças que levam você a não prosperar. E isso em qualquer coisa que você queira, né? Você quer mudar de carreira, mas você tem crenças que trazem medo para você e você não consegue fazer essa mudança. Então, gente, é importantíssimo a gente trabalhar essa questão das crenças, tá? Muito importante. Agora, além da gente retirar crenças e instalar novas crenças, eu descobri algo que realmente me fez entender por que muitas pessoas, às vezes, se esforçam, tá? Primeiro, é claro, a gente tem que partir do zero, né? Vamos pensar pessoas que nem retiram crenças nem nada. Mas o que muitas vezes também, gente, faz, às vezes, a pessoa ela fazer muita coisa e não conseguir, tá? E outras talvez conseguem fazer menos, mas fazem de uma forma correta e conseguem, né? Então, vamos lá. Uma das coisas que eu disse para vocês foi em relação às crenças, né? Só que tem uma outra coisa, gente, extremamente importante também para a pessoa limpar, para ela estar no fluxo, tá? Porque, por exemplo, quando você faz uma sessão, você vai limpar, tô precisando beber água, né? E eu esqueci, gente, tá? Foi uma correria antes aqui, por causa de algumas coisas que a gente está resolvendo, que eu não peguei. Mas tudo bem, a gente consegue aqui. Então, o que acontece? Mesmo que você queira, mesmo que você faça a sessão, que você retire essas crenças, tem coisas, pessoal, que elas vão fazendo com que você continue criando crenças negativas para você, tá? Continue criando campo negativo para você, campo vibracional negativo para você. Então, a primeira coisa que você precisa começar a entender é que tudo aquilo que você emana volta para você. Tudo que você joga para o universo retorna para você. Se você joga mágoa, volta mágoa. Se você joga resistência, volta resistência. Se você joga falta de perdão, volta falta de perdão também. Então, gente, o que acontece, tá? Uma das coisas essenciais, gente, essenciais, que você tem que começar a observar a partir de agora, que você é uma pessoa comprometida, né? Comprometido com seus sonhos, é o fato de você entender a importância de se alinhar às leis do universo, tá? Então, se você está fazendo tudo certinho, vamos supor, né? Se você está limpando as suas crenças, tá? Limpando os sentimentos, mas se você continua com o hábito de, por exemplo, vamos colocar algumas coisas que violam as leis do universo, né? Então, quais são as leis? Eu vou falar sobre algumas para vocês, tá? Mas são algumas que você precisa começar a se observar nos mínimos detalhes, tá? Então, vamos supor que você tem a questão
da falta de perdão, né? Da mesma maneira que você bloqueia isso, isso vai se bloquear para você, entende? Por isso que a gente tem que se trabalhar muito nesse sentido, gente. Muito mesmo, tá? Bem-vinda, Luíse. Olá! Então, olha só. Se você emana falta de perdão, gente, isso volta para você. Não existe a separação, entende? Por exemplo, a desonestidade. Se tem alguma coisa que você não está sendo honesto, você está travando a sua prosperidade. Se você tira do outro, você não está tirando do outro, você está tirando de você. Vamos ver se você consegue entender. Gente, essa é uma live, assim, de expansão de consciência, tá? Porque você tem que começar, né? Isso daqui, se você não tá entendendo muita coisa, eu recomendo que você veja algumas lives da página, da fanpage, para você entender, tá? Para você começar a se situar, ok? Então, a primeira coisa que tem que romper é com essa questão de ver essa separação. Nós estamos todos conectados, entende? Todos conectados. Não existe o outro lá fora. Esse é um grande desafio para nós, pessoal. A gente conseguir realmente nos olhar, né? Nós conseguirmos nos olhar assim em vários momentos, tá? Em vários momentos diferentes, né? Então, não existe o outro, tá? O outro é você. Então, se você tira algo, você não está tirando do outro, você está tirando de você. Se você, por exemplo, não perdoa algo, você não está perdoando o outro, você não está perdoando você. Entende? Se você, por exemplo, cria resistência, você não está criando resistência fora, você está criando resistência dentro de você. Então, é muito importante, primeiramente, você começar a entender isso, tá? Começar a entender que essa resistência, ela não nasce de fora, ela nasce de você. Então, uma das coisas, pessoal, também, porque ontem eu até explicava um pouco sobre essa questão da mente, né? Então, vamos colocar que no universo existem leis, e você pode chamar leis de Deus, né? Existem as leis de Deus, tá? E para os seus sonhos se manifestarem, eles têm que estar com Deus. E Deus está nessas leis, entende? Deus é essas leis, Deus está nessas leis. Então, se o seu consciente, tá? Você fala, né? Conscientemente você apresenta o que você quer para o seu inconsciente, tá? E aí, você passa isso para o seu subconsciente, né? Vamos supor que está alinhado a algumas crenças, mas que você ainda tem crenças que não estão alinhadas às leis universais, entende? A lei da honestidade, a lei, enfim, da semeadura. São várias leis que, quando você está alinhado a essas leis, naturalmente, tá? Os seus sonhos têm que se manifestar. Então, gente, é muito importante começar a entender esse processo, tá? Porque esse é um processo, às vezes a pessoa ela está trabalhando uma crença específica, né? Que é super importante, mas o comprometimento dela não é apenas esse. Ela tem que olhar a vida dela num todo para observar o que ela pode estar deixando de fazer. Quais são as leis que talvez ela está deixando de cumprir? O que ela não está levando a sério, entendeu? E que, por causa disso, as coisas não estão, o campo ainda está fechado, né? Pode ser que a pessoa, ela limpou coisas relacionadas a uma determinada situação, tá? Considerando que realmente fez mesmo. Mas, se ela tem esses desajustes ligados a outras coisas, gente, ela tá bloqueando, entende? Ela tá bloqueando por falta, por não estar cumprindo essas leis do universo, entende? Então, existem leis, né? É importante entender isso, tá? É por isso que talvez algumas pessoas também se trabalham em alguns aspectos, mas por isso que elas não conseguem. Às vezes a pessoa lê livros, ela faz, enfim, ela faz uma série de coisas numa determinada área, mas o que está gerando também a falta, o bloqueio, pode ser em outra área que está desalinhada, entendeu? Então, eu quero falar brevemente para vocês sobre algumas leis,
tá? Para vocês começarem a se sintonizar, né? Começarem aí a já abrir, a já se autoanalisar e perceber, será que eu estou fazendo isso? Será que realmente eu sou isso para todas as pessoas que eu quero receber, né? Porque às vezes a gente cobra, mas será que eu estou sendo aquilo que eu quero receber? Então esse é o nosso desafio como criadores da nossa realidade, criadores dos nossos sonhos, criadores dos nossos objetivos, tá bem? Primeira coisa, gente, é você trabalhar a questão da obediência. Será que você realmente é uma pessoa obediente? Será que quando você, por exemplo, tem um mentor, quando você tem uma pessoa, você segue o que a pessoa fala ou você simplesmente faz o que você quer ou procura a pessoa para que ela aprove o que você quer fazer? Então, comece a observar isso. Será que você tem sido essa pessoa obediente em relação ao que você quer crescer? Então, vamos supor, você quer crescer numa determinada área. Você sabe das pessoas, você conhece as pessoas que você precisa de ajuda para você crescer naquele sentido. Eu suponho que você esteja buscando apoio de pessoas que já têm resultado, porque isso é um dos ensinamentos que eu dou, né? Que você tem que buscar apoio não, né, gente? Você tem que buscar conhecimento, tá? Porque às vezes apoio pode soar como fazer o que eu quero, e não é isso, tá? Quando você está aberto realmente a ser obediente, você vai fazer o que você precisa, porque quem está lá em cima é aquela coisa, alguém está lá em Dubai, né? E aí a pessoa subiu naquele prédio alto. Aquela pessoa sabe, ela vê lá do 20º andar, seja, sei lá qual andar. E você não sabe, você está no 5º andar. Então não tem como você que está no 5º andar querer ensinar a pessoa que está lá no 20º, você está entendendo? Como que é para chegar no 20º. E às vezes tem pessoas que às vezes não alcançam os seus sonhos porque não tem essa humildade para ser obediente. Então, primeira coisa, quem é a pessoa que você está buscando para te dar conselhos, né? Quem é a pessoa que você realmente está buscando ser obediente? Porque às vezes a pessoa procura alguém que simplesmente vai apoiar, vai aprovar o que a pessoa já quer fazer, mas na verdade ela não está sendo obediente a alguém que sabe mais, ela está sendo a ela mesma. Então, gente, o X da questão é você buscar não o que você quer ouvir, o que te agrada, mas o que você precisa para crescer. E normalmente quem vai saber falar isso para a gente são pessoas que têm resultados maiores do que o que a gente está tendo, entendeu? Naquela área específica, né? Então, a pessoa às vezes pode ter resultados maiores numa outra área, mas ela não entende do seu negócio, ela não sabe, entende? Então, o que que acontece? Você está sendo obediente às pessoas que você tem buscado, ou você tem escutado e feito do seu jeito? Então, talvez está aí o problema, porque você não está conseguindo os resultados que você quer, entende? Então, observa, começa a levar mais a sério essa questão de ser obediente, essa questão de ouvir, tá? Outra coisa, gente, é a questão do perdão, tá? Perdoar não é que você tem que chegar na pessoa e ficar falando para a pessoa, olha, fulano, quero te pedir perdão. Não, porque às vezes tem momentos que a pessoa não está com a razão. A pessoa pode não estar com a razão, mas você pode perdoar ela. Só que isso não significa que você tem que apoiar a pessoa no erro dela, entende? A pessoa ela tem que aprender com o erro dela. Só que não é você que vai fazer ela aprender. A própria... Gente, o que a pessoa faz, o que ela faz, volta para ela mesma, entende? Agora, você tem que perdoar energeticamente para você se libertar, para você desbloquear o que está te travando. Então, suponhamos, senão não corro o risco do conhecimento ser do outro e não absorver por falta de compreensão real. Não entendi, Roberta. Senão não corro o risco do conhecimento ser do outro e não absorver por falta de compreensão real. Me explica direitinho o que você escreveu, porque não ficou claro para mim, tá? Bom, mas tem alguma dúvida, gente, com relação à questão primeira ali da obediência, tá? Escrevi antes,
O que, querida? Eu não entendi. Que você falou que escreveu antes. Eu não vi, não tem uma mensagem antes dessa, tá? Tem uma frase antes dessa. Aqui para mim só aparece assim: senão não corro risco. Aparece para mim o atalib e depois, senão não corro risco do conhecimento ser do outro e não absorver por falta de compreensão real. Só aparece isso para mim, pelo menos que eu tô vendo aqui agora, tá? Bom, gente, então veja, vamos lá. O primeiro caso é o caso de você, que eu falei para você, né? Por exemplo, da obediência. Então, vamos lá. Questão da obediência, tá? É você realmente começar, né? Eu acho, se tiver alguma coisa em relação à obediência, você fala, olha, eu tenho dúvida em relação à obediência, tá? Então, a obediência, você vai começar, então, tá? A colocar isso que eu falei. Questionar se você de fato está sendo obediente ou se você está fazendo o que você quer, né? Só o que você quer, que você acha que é melhor para você, tá? Não, então eu vou... Ah, não, fulano falou assim, mas eu acho que não é bem assim, né? A questão que você tem que saber é o seguinte: essa pessoa realmente tem os resultados que você quer? Essa pessoa realmente pode te ajudar? Se você vê que pode, você quer continuar escutando essa pessoa, você tem que ser obediente a essa pessoa. Senão, você tem que procurar outra pessoa, entende? Mas você ficar seguindo o que você faz, vai simplesmente trazer os resultados que você já tem. Então, se você quer ter os resultados que você já tem, você tem que fazer aquilo. Você simplesmente tem que seguir sempre o que você sabe, entendeu? Então, isso daí é uma das coisas que bloqueia os resultados na vida da pessoa, gente. Eu te falo porque eu já fui esse tipo de pessoa. Eu já fui essa pessoa que buscava os outros para eles falarem o que eu queria ouvir, entendeu? Eu só queria um apoio para eu cometer os erros que eu queria. A verdade é essa. Eu queria um apoio para eu continuar cometendo os erros que eu queria para depois eu ter um culpado, entende? Ah, mas o fulano falou que eu podia fazer. Então, era só para eu poder errar e poder jogar a responsabilidade para outra pessoa, tá? Graças a Deus, eu tive pessoas que me disseram que não iriam falar o que eu queria, que elas iriam falar o que eu preciso ouvir. Foi com essas que eu cresci. Foi com essas que eu consegui os resultados que eu não estava conseguindo, entendeu? Exatamente com essas que eu consegui. Graças a Deus que elas apareceram, tá? Então, o que acontece, gente? Isso é muito importante, tá? Isso é importante, eu tô falando aqui para quem quer ver os resultados, tá, gente? Você pode seguir a sua vida do jeito que você quiser. Aqui não é imposição nem nada, mas eu tenho que falar para vocês o que tem funcionado para mim, né? Como é que eu tenho conseguido, tá? Aquilo que são os meus objetivos. E eu tenho que passar para você com integridade o mesmo caminho, que é o caminho que eu tenho que trilhar. E se eu falar assim, olha, eu tive que passar por um caminho de ter humildade. Eu tive que passar um caminho de baixar a cabeça e falar, você tem razão. É isso. Se você, mesmo que eu não enxergue, porque às vezes, gente, a pessoa tá tão alta que você não consegue nem imaginar, parece que não faz sentido. Nossa, mas como que se eu fizer isso, vai fazer isso, vai fazer isso? Então, às vezes, quando você tem um mentor, você tem que confiar. Você tem que ter fé na pessoa, entende? Eu já tive, por exemplo, que ser obediente a algumas coisas que no começo eu falava, eu tô louca, é claro que isso vai dar errado. Ixi, mas é lógico que isso vai dar errado. Mas eu falei, gente, eu vou seguir a lei da obediência. Eu vou ser honrada. Eu vou ser honrada. Mesmo que eu ache que isso não vai resolver nada, mesmo que eu ache que o meu problema é outra coisa, mas se a pessoa tem os resultados que eu quero, eu vou ser obediente. Gente, e é incrível. Depois você vê o trem pipocando, tá? Tô com o meu japamala aqui, ó. Do Eu Te Amo, né? Para quem me acompanha. Então, o que acontece? Aí você começa a ver a coisa pipocar, entendeu? Mas por quê? Né? Você acha que eu vi pipocar antes de ser obediente? Sabe? Se eu fosse Tomé, será que eu teria conseguido? Será que eu teria obedecido? Né? Esse aqui eu fiz, porque ele tem 432, é grandão. Não acha para vender. Bom, então, gente, aí o que acontece, tá? Vamos lá, perdi o foco aqui por causa do Japão. Então, gente, com relação à obediência, tá? Com relação à obediência,
Quando você é obediente, não significa que você vai saber antes como que vai acontecer, que jeito que as coisas vão acontecer. Você não sabe, entendeu? Você não sabe. Então, o que acontece, gente? Você vai ter que entender o seguinte, tá? Que você, quando escolher uma pessoa para te orientar, você vai ter que caminhar com os olhos dela. Isso é obediência. Isso é obediência. Porque quando você já sabe as coisas, não tem por que obedecer, entendeu? A obediência, ela tá exatamente ligada a você saber que tem alguém que tá vendo coisas que você não tá, e com os olhos fechados, você só pega na mão dessa pessoa e vai, tá? Nossa, Maria, mas como que eu vou fazer isso? E se acontecer alguma coisa? Então, para você fazer isso com mais segurança, você olha os resultados da pessoa. Começa a ver os resultados da pessoa. Começa a ver se aquela pessoa realmente pode te ajudar, se ela já ajudou outras. Olha isso, entende? Poxa, eu sei que a pessoa pode, eu sei que já ajudou. Então, eu vou confiar. Eu preciso me comprometer, entendeu? E aí, gente, as coisas acontecem. Quando você realmente não coloca limite, as coisas acontecem e começam a acontecer rápido. Porque você se abre, né? Se você se abre para ser obediente, a coisa acontece e acontece muito rápido, tá? Bom, aí, gente, o que acontece? Legal, né, Luiz? Mais lindo é quando a gente vai contando, né? E você começa a ver as intuições que aparecem, que são maravilhosas, gente. Compensa muito, tá? Bom, pessoal, a segunda lei. Então, eu acho que deve ter fechado essa questão relacionada à obediência, né? A outra que eu quero falar aqui com vocês, tá? É em relação, gente, eu falei da obediência em relação ao perdão, né? Então, vamos imaginar a questão do perdão, tá? Como que a gente trabalha a questão do perdão? Você, por exemplo, percebe que você tem razão, por exemplo. Você vai perdoar, quer dizer que você tem que chegar na pessoa e falar, fulano, fulana, me perdoa? Não. Por quê? Porque, na verdade, gente, você tem que liberar isso energeticamente para você sair daquela ressonância, entende? Tem até um exercício que vocês podem fazer, que é o seguinte. Você fala assim, ó. Você fala o Ho'oponopono, né? Por exemplo, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Aí você fala, código alma, sair imediatamente da ressonância de tal pessoa. Não é que você está brigando, se desligando da pessoa, mas você está saindo da frequência da briga, sabe? Daquela energia densa, baixa, e você sobe. Porque se você fica na ressonância, você desce, entende, gente? E aí é a hora das coisas ruins acontecerem, né? Então, sai dessa frequência, tá? Agora, uma das coisas que eu uso muito quando eu tô trabalhando essa questão do perdão é que eu uso isso para várias coisas diferentes, tá? Que de repente você não gostou, coisas que te desagradaram. Então, normalmente, o que eu uso? Eu uso uma oração, vamos dizer assim, né, que a gente usa com o Ho'oponopono. Então, você pode fazer em qualquer lugar que você tiver, que você limpa o seu campo vibracional, tá? E você também ajuda, né, indiretamente, você acaba ajudando também a pessoa, de uma certa forma. Mas você não está fazendo para o outro, você está limpando em você, tá? Então, eu já falei em algumas lives, vou falar aqui agora para vocês, que ainda não sabem, tá? Mas você pode ou fazer aquela coisa intencional, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Repete a frase de novo, Marlina, por favor, tá? Bom, você pode falar, se você estiver numa frequência muito baixa, gente, você não quer ficar naquele inferno, né, vamos dizer assim, você pode fazer o seguinte, fulano, aliás, você fala, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, tá? E aí você fala, né? Eu queria achar aqui para passar para vocês, tá? Mas você pode falar assim, alma, sair imediatamente da ressonância de tal pessoa, entendeu? E aí você sai, não é que você está excluindo a pessoa da sua vida. Gente, eu tô com a cabeça baixa, porque eu tô procurando aqui para passar para vocês, tá? Eu queria passar certinho para vocês. Por isso que eu tô procurando aqui. Queria achar aqui para passar para vocês. Então, desse jeito, vocês conseguem sair, tá, pessoal?
Eu queria achar. Mas eu vou falar a outra do Ho Oponopono e numa outra oportunidade eu falo essa. Mas eu uso o seguinte, eu pego uma lista de situações que me desagradaram, independente da gravidade, tá? Porque se te desagradou, o problema, gente, não é só o outro, o problema é a sua vibração. Entendeu? Então, por que a gente fala sair da ressonância? Por quê? Porque você não quer manifestar coisas ruins na sua vida, entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa, ela quer ficar naquela frequência, ela vai ficar, mas ela não vai jogar, ela não vai, você não vai entrar na ressonância que você vai manifestar algo negativo para você, entendeu? Mas, de qualquer forma, quando você faz isso, você também, indiretamente, está ajudando o outro, entendeu? Mas vamos lá, eu vou falar essa daqui mesmo, eu queria passar para vocês a outra aqui, mas não estou localizando aqui no meu bloco de notas para passar aqui para vocês, tá? Então, a que eu uso muito, muito mesmo, e que também passo para várias pessoas, é essa, onde a gente fala o seguinte, tá? Fulano, eu venho aqui te pedir perdão, fulana, seja quem for, tá? Eu quero dizer que eu sinto muito. Se eu julguei que você... Aí, nessa hora, você pode falar tudo que vier na sua cabeça, porque você tem que tirar aquele sentimento para fora, tá? Se eu julguei que você é isso, ou que você fez isso, eu quero te pedir perdão, quero cancelar tudo isso, quero dizer que eu te amo, que eu sou grata por você existir, pela sua vida, seu significado, e eu honro você. E eu quero que você saiba, mude se você quiser, e se você não quiser mudar, tá tudo bem. Quando você começa a fazer isso, gente, você começa a liberar aquela energia negativa, entende? Aquilo que está te prendendo de resistência. Porque por que a gente fica sofrendo? Porque a gente quer mudar o outro. Quando você não se preocupa, se o outro mudar, ótimo, se ele não mudar, ótimo também, entende? Quando você para de deixar que aquilo te atinja, você está se libertando para conseguir entrar na frequência dos seus sonhos e, de uma certa forma, você também está liberando o outro. Só que, é claro, cada pessoa é responsável pelos seus atos, né? Por exemplo, se a pessoa ela está vivendo contra as leis do universo, ela vai ter as consequências dela independente, tá? Então, você não tem... Às vezes, você não compartilha de algumas memórias que ela vive, né? Então, isso daí faz diferença, tá? Outra coisa, gente, por exemplo, vou falar sobre outra que eu falei rapidamente, né? É a questão da honestidade. Então, observa, gente, nos detalhes, o que você tem feito, né? Porque tudo que você prejudica o outro, que você retira do outro, você tira de você. E observe nas pequenas coisas, sabe? Porque às vezes acontece muito com as pessoas assim. Elas acham que o que elas fazem é pequeno, mas o que o outro faz é grande, entende? Então, às vezes, a pessoa, ela tá... qual que é a diferença de roubar uma coisa, roubar, sei lá, né? Roubar uma caneta e roubar um banco, entende? Para as leis do universo não existe, tá? Qual que é a diferença de eu pegar, enfim, pega uma coisa que você não pode, por exemplo, passar para outra e você passa, né? Ah, mas isso daqui tem gente que fica nessa, né? Mas todo mundo faz, tá? Cuidado, né? Cuidado com os resultados que você quer para você, tá, gente? Então, é aquela coisa, né? Que também é uma das leis do universo, tá? O que você semeia, você colhe. Aquilo que você planta é o que você colhe, tá? Não tem como. Você tá achando injusto o que você tá colhendo? Pode ter certeza que você, na verdade, não foi justo com você mesmo. Não foi justa com você mesma, tá? Então, se você não plantou como deveria, você não vai colher como deveria, como você gostaria, entende? Então, existe a lei da semeadura. Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Não tem como você plantar falta de respeito e colher respeito, entende, gente? Então, aqui é onde entra aquilo que a gente fala da ressonância, né? Se você planta algo, se você manda algo, é a sua plantação, você colhe aquilo que você está plantando. Por isso que você tem que observar bem o que você está plantando, tá? E começa a observar, porque às vezes a insatisfação vem mais, as pessoas se abrem mais na hora da dor, né? Então, você está vendo os seus resultados, está vendo o que está acontecendo? Começa a observar. Isso está acontecendo. O que eu estou plantando para isso acontecer? Começa a observar.
De que forma eu contribuí para que isso acontecesse, né? Essa talvez é a forma mais fácil, tá? Então, olha para algo que você não está gostando e começa a observar o que eu tenho feito para isso acontecer. De que maneira eu estou contribuindo com alguma coisa que está fazendo com que isso se manifeste, tá? Isso é extremamente importante, pessoal, extremamente importante, tá? Outra coisa, gente, é a lei da não resistência. Essa daí, eu vou te falar, é o que mais faz as pessoas, às vezes, enfim, criar atrito, criar, como é que eu falo? Ter dificuldade, torna as coisas mais difíceis. Por quê? Porque é aquela coisa, gente, a sabedoria da água, tá? Então, como que a água faz quando ela encontra uma pedra no caminho? Ela atravessa a pedra? Não. Eu quero ir para esse lugar, né? Eu quero ir. Não dá para eu ir por esse lugar? Eu contorno e vou para outro lugar. A água, gente, ela não resiste. Quando você tá querendo quebrar na força, eu vou fazer na força, né? E na força, e querendo fazer na força, gente, você só tá trazendo problema na sua vida, tá? E muitas vezes você vai fazer força e não vai conseguir tantas coisas, tá? Então, a resistência, gente, quando você vive de acordo com as leis, você segue o fluxo do universo. Você não fica na resistência, entende? Se algo aqui não tá indo, não é que eu vou me acomodar, entende? Mas um dos segredos do universo, gente, eu sempre tinha uma das coisas, porque eu já tinha feito várias coisas, né? Eu estudo muito, sabe? Estudo bastante. Então, o que acontece? Uma das coisas que me fez chegar a esse conhecimento, gente, foi justamente essa questão de começar a entender o fluxo do universo. Como que você entra no fluxo do universo? E para você entrar no fluxo do universo, você tem que estar na frequência do bem-estar. Quando você percebe que aquilo que está chegando para você não está deixando você passar, que você, por exemplo, olha, tem uma barreira aqui. Essa barreira está me mostrando que eu estou percebendo quando eu estou conectada, né? Quando eu estou conectada, eu percebo. Bom, se isso aqui apareceu, deixa eu ver se tem como eu passar. Não tem como, você vai preocupar, não é em você rasgar a coisa, atravessar a pedra, entendeu? É você se manter no fluxo. Peraí, eu tô vendo resistência dessa forma? Tá tendo muito problema? Então não é por aqui que eu vou. Entende? Porque o fruto do reino dos céus, o fruto das leis do universo, não é desgaste, falta de energia, raiva, ansiedade. Não é isso. Então, não é por aqui o meu caminho. Eu simplesmente aceito isso na minha vida. Agora, esse aceitar não é que você se acomoda. Pelo contrário. Você já começa, né? Hoje mesmo de manhã, eu estava fazendo alguns processos de limpeza e meditando e falando com Deus, né? Se não é por aqui, qual é o caminho que eu devo seguir? Então, como que eu vou passar? Se esse caminho aqui está sendo resistente, está gerando algo que não está em conexão com o Criador, qual é o caminho que eu sigo no fluxo, entende? Você vai seguindo o caminho do fluxo. Então, não é que você simplesmente fica ali acomodado. Aqui não tem jeito de passar, então não vou fazer mais nada. Não. Mas você, por exemplo, entendeu que você vai ter que fazer uma curva. Mas qual é o caminho que eu faço essa curva no fluxo? Entende? De forma leve para mim, sem ansiedade, sem desgaste. Qual é o caminho que eu consigo? Gente, é incrível. É incrível. Se você tiver essa retidão de seguir as leis do universo, você vai perceber que as coisas vão entrando no seu fluxo. Porque se você sobe para o bem-estar, você consegue acessar a frequência daquilo que está na frequência do bem-estar. Entende? E, gente, às vezes fica parecendo que eu estou falando só sobre uma coisa assim... enfim, para quem não entende, pode parecer que tem a ver com alguma coisa religiosa, mas que isso não tem nada a ver com os seus sonhos, com os seus objetivos. Mas se você realmente começar a contextualizar isso na sua vida, você vai começar a perceber que sim. Então, quando algo começar a criar uma certa resistência, ao invés de você querer passar por cima, na força, no ego, conecta-se, né? Entra em conexão realmente.
sabe? E procura ver qual que é o caminho, né? Deepak Chopra, ele fala uma coisa, gente, que eu acho maravilhosa, tá? Existem várias formas de resolver o mesmo problema, né? Só com isso, Luiz, eu li aqui agora. Existem várias formas, gente, de resolver um problema, mas somente uma é a melhor para todos, sabe? Apenas existe uma decisão que ela é para o bem maior, que ela é uma decisão que beneficia a todos. E se você estiver conectado, você vai ver qual que é a decisão que ela vai ser boa para mim, que ela vai ser boa para o outro e que vai trazer benefício para todas as pessoas que forem atingidas por ela. Entende, gente? Porque quando você está na resistência, significa que aquilo, ou você está pensando só em você, está faltando ali a conexão, entendeu? Você está vendo, tem alguma parte ali que está sendo desfavorecida. Porque se você está no fluxo, ninguém vai ser prejudicado. Você consegue encontrar o caminho onde você vai entrar nessa harmonia com tudo que está acontecendo, tá? Mas para isso você tem que deixar que esse fluxo do bem-estar seja o seu guia, né? Então, começa, e para isso, gente, a melhor forma de você começar a conhecer esse fluxo do bem-estar para você caminhar é justamente você também começar a seguir as leis, sabe? A seguir essas leis universais, a trazer elas e falar, mesmo que eu faça, mas eu poderia fazer melhor se eu fosse fazer uma coisa errada. Se você, gente, se você honra a obediência, a honestidade, com essa integridade da lei, tá? Eu tô falando só sobre algumas aqui, porque realmente o tempo nosso é curto para a gente entrar com mais profundidade em cada uma, tá? Mas se você honra, gente, não tem como você não receber. O universo não é injusto, tá? Às vezes você recebe de uma maneira que você nem esperava, completamente fora da realidade que você esperava vir. Porque às vezes acontece, gente, por exemplo, você faz alguma coisa para uma determinada, por exemplo, você faz algo que é honesto, né? Que você perdoa numa realidade. E que você, às vezes, vai receber de uma realidade completamente diferente, que você nem esperava, você não sabe nem como que aquilo entrou em sintonia, entende? Então, o universo, ele não tem a maneira, mas que ele te devolve, te devolve. Quanto mais íntegro você for em relação a isso, mais coisas vão se abrindo, mais coisas vão se manifestando, porque você permitiu isso. E como que é a sua permissão? Quando você entra nas leis. Então, se você começa a entrar nas leis, não tem como, essa permissão vai acontecer para você, entende? Desde que você se alinhe às leis do universo, que você realmente leve a sério essas leis, que você coloque elas como pauta, assim, na sua vida. Se você perceber, olha, tem esse caminho aqui, você perceber, esse caminho aqui tá fora, então eu não tenho medo, eu vou sair desse caminho. Entende? E, gente, é incrível. Às vezes, pode até acontecer de na hora você não entender, mas sempre tem algo maior, né? Sempre tem um bem maior. E sempre, gente, quando você está no fluxo, pode ter certeza que você sempre vai ter um bem maior que é para você e para as pessoas que estão envolvidas. Jamais você vai conseguir estar no fluxo do bem-estar, fazendo mal para alguém, prejudicando alguém, entendeu? Se você sentir que a consciência nossa, ela nos acusa imediatamente. Se você sentir que você está tomando uma decisão, que você está se sentindo culpado, ou que você está sentindo que tem alguma coisa errada ali, que a pessoa vai ser prejudicada, alguma coisa nesse sentido, pode ter certeza que a sua decisão, ela não está dentro do fluxo, ela não está alinhada, e naturalmente, se ela não está alinhada, e se você tiver feito algum mal a isso, esse mal retorna para você, entende? Então, se você tiver algum mal, esse mal vai voltar para você, tá? Então, gente, isso funciona para qualquer pessoa, para mim, para qualquer pessoa que existe. Por isso, gente, que desde o momento que eu vi o quanto é importante isso, sabe? Eu dirijo todas as minhas decisões baseadas nisso. Por quê? Porque eu sei que esse é o lugar que você tem segurança para você construir, ter consistência nessa construção dos seus sonhos.
na construção dos seus objetivos, sabe? Depois eu quero falar mais para vocês também sobre outras leis, né, que a gente pode estar entrando mais a fundo, para você começar a observar, sabe? Observar tudo isso, né? Esses são alguns pontos que tem que ser levado em consideração, tá? E como a gente não vai poder falar sobre todas, o que a gente precisa, o que eu quero deixar aqui para você, só observa, tá? Simples, muito simples, que o próprio Jesus Cristo falou em outras palavras, né? Que às vezes a gente fala aqui assim, aquilo que você dá, recebe, né? E Jesus resumiu em uma única frase, né? Ama o seu próximo como a você mesmo. Então, essa realmente, gente, é uma das frases que, se você entender o sentido, você vai realmente entender o fluxo, tá? Então, você vai entender, o que eu estou fazendo para o meu próximo? É aquilo que eu quero receber, né? Então, começa a observar isso, tá? O que eu estou entregando? É o que eu quero receber, né? Então, gente, essa é uma das coisas, é claro que a gente pode entrar mais a fundo para ter uma compreensão maior, tá? Numa outra live, né? Começar a entender melhor isso, né? Entender melhor sobre essa questão de se amar, como você se ama, né? Porque você também só vai conseguir amar o outro se você se amar. Se você se anular por causa do outro, isso não é amor, tá? O amor, ele exige sacrifício, ele exige que a gente, às vezes, tenha que ceder, mas se você anula algo que é essencial para você, você não está amando. Ali existe medo, existe egoísmo, existe falta de autoestima, tá? Mas o amor na íntegra, ele é algo que acontece sem te anular. Até mesmo quando você cede para fazer alguma coisa em bem do outro, até mesmo quando você cede no amor, você não está se anulando, você está, na verdade, ali, às vezes, abrindo mão de algo que você gostaria de fazer naquele momento, em função do outro, tá? Mas, quando você realmente tem esse equilíbrio, você sabe qual é o momento de você se impor e qual é o momento de você abrir mão, né? Esse é o equilíbrio do amar ao próximo como a si mesmo, entende? Quando você começa, eu digo sempre assim, né? Quando a balança tá pesando demais para algum dos lados, tá faltando essa energia do fluxo do bem-estar, né? E aí você tem que ver o que é que precisa ser tomado, qual é a melhor decisão que será boa para todas as partes, né? Então, gente, a ideia que eu quero passar aqui é comece a observar o nosso coração. Deepak Chopra fala muito isso. Às vezes as pessoas falam que o coração é enganoso. É enganoso quando você está no ego. Mas quando você realmente está querendo encontrar com a sua essência, pensando mesmo em qual que é a decisão que é melhor para todos, você vai ver que o seu próprio sentimento, ele vai mostrar isso para você, sabe? Ele vai mostrar para você, se você, por exemplo, começou a sentir culpa, tá sentindo medo, começa a observar, tá? É claro que às vezes quando você vai começar a fazer uma coisa nova, você pode às vezes sentir medo, tá? Sentir um pouco de ansiedade, mas essa ansiedade, por mais que ela vai surgir, você também vai sentir uma certa segurança, vão vir outros aspectos de confiança, de que você pode seguir no processo. Mas quando a coisa estiver muito turbulenta, quando começar a ter várias coisas, começa realmente a entrar em conexão para ver ali qual que é, já que aquela decisão não está sendo a melhor, qual que é a melhor para que todas as pessoas envolvidas estejam em paz, estejam no fluxo, né? Estejam sendo favorecidas, tá? Gente, é muito profundo esse assunto, tá? É a primeira vez que eu começo a falar mais sobre isso, né? Sobre essa questão das leis, tá? Mas eu acho que tem total coerência com o que nós estamos falando e é algo que me fez, com certeza, que tem feito para mim, tendo resultado para mim em relação àquilo que eu quero alcançar, tá? E eu vejo que isso é algo que funciona para qualquer pessoa, não é só para mim, né? A lei é para todas as pessoas, tá? Então, eu realmente sugiro que você comece a partir de agora, com um pouco que eu compartilhei com você, que você comece agora a começar a refletir se você está dando para o universo, né? Se você está mandando a energia do universo coerente com o que você quer receber, tá? Você quer ser respeitado? Como é que você está respeitando?
a si mesmo e aos outros, né? Você quer ser valorizado, como é que você está valorizando a si mesmo e aos outros, tá? Então, começa a observar, a partir de agora, tudo isso, tá? Porque isso vai te ajudar muito, gente. Isso é o que eu busco para ficar no fluxo. Depois que eu descobri isso, o meu trabalho mais importante, entra em questão de ter razão, de ficar... Gente, o meu trabalho mais importante que eu tenho feito, e eu acho que eu já comentei isso com vocês, é aquele trabalho que a gente acaba fazendo em nós mesmos, sabe? É o trabalho, o que eu posso fazer para que o meu coração esteja mais leve, para que eu esteja numa frequência mais elevada. Então, essa é a minha maior preocupação, acima de qualquer coisa, não tem um objetivo mais importante na minha vida do que esse. E por quê? Né? Ah, você quer dizer que os bens materiais não são importantes para você? Muito! Mas justamente por isso, porque eu observei que uma das coisas, até para você manifestar mais prosperidade, é você estar nesse fluxo. Então, não adianta vir um monte de outras coisas se eu percebo que aquilo está vindo com turbulência, com um monte de coisa negativa, entendeu? Então, esse é o meu foco mais importante hoje, porque eu sei da importância que tem para a manifestação dos meus sonhos. Então, se eu estiver aqui, tudo vai acontecer, tudo vai se manifestar, que eu quero, né? Porque quando você está lá embaixo, gente, você também manifesta. Quando você está na frequência da raiva, do ódio, da culpa, enfim, do orgulho, você também manifesta. Só que você vai começando a manifestar tudo que você não quer, entendeu? Você não quer, mas você está vibrando na frequência do que você não quer, é isso que você vai manifestar, tá? Gente, então era isso. Eu espero que tenha sido válido, tá? Espero de fato que tenha sido válido esse momento de reflexão que nós tivemos aqui, que você possa ter conseguido identificar algumas coisas, né? Às vezes identificar coisas que você tem feito que estão boas, tá? Mas também identificar talvez pontos de melhoria, né? Pontos que você pode se alinhar, pontos que você pode, talvez, aí começar a desenvolver, a expandir sua consciência para essa maturidade, né? Porque, de fato, exige muito da própria pessoa, tá? Mas, a partir do momento que você começar, você vai ver os benefícios que você vai ter na sua vida num todo. Não é em uma única área, gente, porque se você vive conflito, você não vive só numa área. Normalmente, você tendo aquelas crenças, você cria conflito em qualquer lugar que você vai, entendeu? Em qualquer área. Então, se você está no fluxo do bem-estar, você consegue estender isso para todas as áreas. Porque, na verdade, gente, as áreas não estão separadas. Todas elas são você, entende? Tudo que está acontecendo na vida é você. Então, para isso mudar, você tem que começar a mudar de dentro, né? De dentro para fora. Ai, que bom, né? Que bom, Hamilton, frequência do amor, Luiz, gratidão, amei. Poxa, gente, obrigada. Obrigada pela audiência. Ah, que bom, Roberta. Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada por vocês estarem aqui ao vivo, né? Eu sei que algumas pessoas vão assistir hoje mais tarde. Hoje, infelizmente, não dá para eu fazer à noite, né? Porque a gente tem algumas sessões aí. Enfim, a gente vai pegar um intervalo de uma sessão para outra para fazer a live do Instagram, tá? Mas, gente, realmente eu falo para vocês, esse é um dos passos, tá? Bom, se você, né, gostou, curte, compartilha esse vídeo, tá, gente? Se você também quiser seguir a gente no Instagram, você pode seguir, tá? No endereço @coach_Marina Carvalho, tá? Você também pode fazer parte da nossa lista VIP de transmissão do WhatsApp, né? Obrigada, gente, que bom. Vocês também são campeões, né? Por estarem se trabalhando. Então, você pode fazer parte da lista VIP 62 984 24 6089, tá? Você pode fazer parte, né? E se você quiser saber, tá? Sobre os meus atendimentos que a gente faz aí relacionados a crenças, enfim, a coaching também, né? O nosso programa de super conquista de sonhos e objetivos, basta você mandar uma mensagem para 62 984 24 6089. Vai ser um prazer para mim te ajudar, tá? A conquistar todos os seus sonhos e objetivos. Muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez, pelo carinho, pela audiência, pelas recomendações, que eu sei que alguns já estão fazendo isso, né? Obrigada de coração, pessoal, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá!